apresentar os convidados? Vamos lá. Olha só o timaço de convidados de hoje. Dr. Daniel Canlotti, oftalmo, viu, gente? Oftalmologista. Quando a gente tem um médico aqui, a gente libera, abre o leque para fazer todos os tipos de perguntas. Então, vamos esclarecer tudo sobre visão, quais os problemas de visão. Voltamos, Brasil. Telefone liberado, porque agora é um momento, né, de utilidade pública, né? Sempre importante quando a gente traz algum médico, algum clínico, algum especialista na área, a gente esclarecer todas as nossas dúvidas. Eu tô com ele, doutor Daniel Canlotti aqui, oftalmo, viu, gente? Que vai esclarecer nossas dúvidas, principalmente. Hoje a gente está focado aqui nos problemas da visão na criança, né, na infância. Mas, claro que a gente abre o leque para os adultos também, né, doutor? Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado Boa pelo tarde, convite. viu? Boa tarde. Doutor, como é que a gente sabe que uma criança, antes de um aninho, possa vir a estar com algum problema de visão? Bom, a gente sempre pede para os pais prestarem atenção, principalmente no início das aulas e tudo, nessa parte educacional. Então é só mais tarde um pouquinho, né? Não, mas na verdade, antes de um ano, o primeiro momento que a gente precisa avaliar a criança seria o nascimento. A gente faz aquele teste do olhinho, que obrigatoriamente, na maioria das maternidades, é obrigatório fazer, porque no teste do olhinho, a gente consegue ver o reflexo do olho. Normalmente um reflexo vermelho simétrico nos dois olhos. Se a gente percebe que existe um pouco mais branco, um reflexo diferente entre um olho e outro, mesma coisa quando acontece, a gente tira a foto com a máquina fotográfica, a gente percebe que existe uma diferença de flash, do reflexo de um olho para o outro, não quer dizer que seja alguma coisa. Mas se a gente percebeu, precisa ser avaliado por um oftalmologista. Passando pelo oftalmologista... Mas isso em todos os hospitais tem? Nos públicos também tem esse exame? Então, aqui no Brasil, nos hospitais públicos, só existem 10 estados com obrigatoriedade do SUS de fazer. Né? Sim. Por isso que eu estou falando, é complicado. Quando cai no lado do povo, sempre acaba pagando, Sim, né? E nos planos de saúde também, dizendo, a partir só de 2010 começou a ser obrigatório esse teste do olhinho, que é muito importante. Que a gente detecta... Porque entra sempre do pezinho, né? Sim. E o teste do olhinho a gente detecta rubéola congênita, catarata congênita, consegue descobrir glaucoma congênito. Glaucoma congênito? Glaucoma congênito existe também. A criança nasce... Primeiro, os sinais principais são... Sério? Glaucoma é sério. E criança, a gente percebe um olho um pouco aumentado em relação ao normal e muita fotofobia, dificuldade com a luz. Então, se percebe essa criança com esses sinais, não quer dizer que seja, mas é importante a avaliação. É um alerta, né? É um alerta, com certeza. E óculos, hein? Quando entra nessa fase que começa a escola, que a gente percebe, então, que a criança tá... É difícil para eles se acostumarem? Durante a idade escolar, o que acontece? As crianças, os pais devem ficar atentos lá naquele... Começa a chegar perto da televisão para enxergar, começa a fazer apertar o olho, dor de cabeça. Esses são alguns sinais, até mesmo fotofobia, que é dificuldade da luz, lacrimejamento. Isso podem ser alguns sinais que podem mostrar que a criança está tendo algum problema. Mas o mais importante é o quê? Muitas crianças têm uma diferença de grau entre um olho e outro. Então a criança não percebe nada, os pais não vão perceber porque um olho está enxergando perfeitamente e o outro... E não força muito, doutor, nesse caso, quando é criança que a gente não sabe, por exemplo, se tem um olhinho melhor e o outro está com problema, essa forçação não pode piorar, então, agravar? O que a gente preocupa a gente isso, o que seria? A gente consegue, em muitos casos, ver aquelas crianças com tampão, com óculos e o tampão. O que seria esse tampão? É para evitar a ambliopia. A ambliopia é o olho preguiçoso. Acaba que o olho que tem um grau menor, ou não tem esse desvio do olho, tem um grau pequeno, enquanto o outro tem um grau muito alto, esse que tem um grau muito alto fica esquecido, preguiçoso. Então ele não desenvolve. O olho, na verdade, a gente enxerga com o olho e com o cérebro. Então a transmissão da imagem deve passar do olho para o cérebro. Então, se existe uma diferença de grau, esse que tem um grau alto está mais embaçado. Então a criança esquece ele fica preguiçoso, ele não vai desenvolver. É tudo a ver mesmo, né, doutor? Porque quando eu tive, há 6 anos atrás, eu tive 2 AVCs, né? Sim. A trombose cerebral hemorrágica. E eu perdi 2/3 da visão periférica. Sim. Na lateral. E para eu conseguir recuperar a minha visão, o desafio que os oftalmos me deram foi trabalhar tanto com palavras cruzadas, né, essas palavras, tudo, e com paciência spider, jogos de computador, tudo que desafiava o cérebro dos dois lados. Sim, o cérebro acostuma a muito, até quando você perde uma visão. Para a visão, você trabalha o joguinho, gente, essa coisa, pessoal, por isso que eu falo, é uma boa dica que o senhor dá também para as pessoas na terceira idade,
Quer dizer, eu acho que é para toda idade, mas quando chega na terceira idade, é bom quando pega esses quebra-cabeças, esses jogos de desafio, tudo que faz pensar muito. Muito importante, É tanto muito para a visão importante, como... não envelhece o cérebro, Sim, gente. doença neurológica, Alzheimer, tudo isso é muito importante. Não é? Exercício, com certeza. É dado como preventivo. É muito É importante. desafio do cérebro. Você tem que desafiar o cérebro, fazer os dois lados trabalharem. Sim, e você estimula, você fechando o olho bom, você estimula o olho ruim a tentar evoluir. E isso a gente só consegue até os 7 anos. Então, por isso, esse cuidado. A criança não vai dizer nada para a mãe, ele está enxergando contra o olho. Então, até os 7 anos que a gente consegue fazer isso. Passou disso, o outro olho que tem um grau maior, ele não vai conseguir recuperar. Então, por isso, essa importância da consulta de rotina. Então, a mãe mesmo, ele não sentindo nada, é importante fazer esse exame para evitar essa ambliopia, o olho preguiçoso. E o estrabismo em criança, que a gente vê muito? O estrabismo, a criança, na maioria das vezes, ela nasce com hipermetropia. E que isso também gera um estrabismo. A gente diz que mais ou menos até os 4 meses de idade, a criança pode ter esse desvio ocular. E até os 4 meses vai, então, mais ou menos com os 4 ele alinha. Se com 4 meses ele não está alinhado, aí sim a gente pede para passar com um especialista em estrabismo. Mas, como eu digo sempre, passar desde o nascimento. Eu peço depois, com 3 meses de idade, fazer mais uma avaliação, com 1 ano, mas eu acho que é muito importante. Viu que a criança manteve o estrabismo depois de 4 meses de idade, é importante a avaliação tanto para detectar alguma doença que esteja causando uma baixa de visão, porque a baixa de visão causa o estrabismo, ou até mesmo um grau que ela pode já começar a usar óculos para evitar um problema ocular mais lá no futuro, para essa evolução, esse desenvolvimento da visão, principalmente neurológico, que seria até os 7 anos de idade. Consegue recuperar, então, o estrabismo? Sim, o estrabismo até às vezes só com óculos, com grau que a hipermetropia é muito alta, um desvio, a maioria das vezes é aquele desvio para dentro dos olhos. Quando você coloca o grau, essa hipermetropia faz um prisma e você consegue alinhar o olho, na maioria das vezes, só com óculos. Só que em alguns casos, só o óculos não resolve. Então esses casos devem ir para cirurgia, mas tudo sempre bem analisado. Tem uma idade certa para a primeira cirurgia em criança? Tudo de caso para caso. Acho que tem que ser muito bem avaliado qual é o caso, se é necessário, se dá para esperar um pouco mais, porque é necessário anestesia geral. Então, não é uma cirurgia assim. A gente tem que sempre pesar o custo-benefício da cirurgia. Qual é a idade certa para a gente levar o bebê, o filho, pela primeira vez a um oftalmo? Tirando essa parte do nascimento, eu digo sempre 3 meses, 1 ano, e depois de 1 ano, a cada ano passar, mesmo não sentindo nada. Porque a gente vai detectar esses problemas no exame de rotina. Tem oftalmo direcionado para pediatria, para criança? Existe o oftalmo pediatra, existe o estrabólogo, que é o especializado em estrabismo. O olho é um órgão tão pequeno, mas que se subdivide... Explica pra gente aqui, como que acontece? Então, o nosso olho, essa parte de fora que a gente consegue enxergar, essa parte da frente seria a córnea, transparente. A parte colorida seria a íris, essa parte marrom, que seria a janela por onde entra a luz, quando bate a luz. Ela fecha, para não entrar muita luz, como se fosse uma máquina fotográfica. E quando está mais escuro, ela abre, para entrar mais luz no fundo do olho. A gente, indo mais para trás, essa parte seria os músculos, que é o que gera o estrabismo, tá? Esses músculos, um joga para dentro, para fora. Aqui, entrando um pouco mais, eu vou tentar tirar, evitando de... Só ver se não vai... Pronto, consegui. Então aqui, nessa parte intermediária, a gente tem a lente chamada cristalino, que também é uma lente transparente, onde a causa dessa catarata, é a hora da catarata. Na catarata. A catarata é quando opacifica, principalmente pessoas mais idosas. Isso, existe uma cirurgia, que a gente implanta uma lente intraocular, e com essa lente a gente consegue corrigir até, dependendo do caso, eu digo sempre, num paciente bem escolhido, até corrigir a visão de longe e de perto com essa lente multifocal que é implantada nessa parte. Isso, então, né? a evolução na medicina e na oftalmologia, a gente está com tecnologias muito avançadas. Muito. E o glaucoma? O que acontece no olho para ter o glaucoma, doutor? O glaucoma, o que seria? Principalmente com os diabéticos, né? O diabético... Tem o medo do diabético. Sim, o diabético, primeiro falando do diabético, assim, para poder fazer essa associação, o diabetes seria uma doença na retina. Essa parte onde tem a vascularização seria a retina. O diabetes é uma doença vascular, que acomete vários vasos do organismo, tanto o rim como também o olho. Então, ela vai começando a criar uma alteração vascular. Ela pode criar um inchaço na retina, chamando edema, que existe um tratamento que seria, principalmente com umas injeções que a gente faz, que consegue secar esse edema. Só que uma fase mais avançada, o olho, para substituir a isquemia, que é uma falta de oxigenação, ele começa a produzir neovasos. Esses neovasos podem causar hemorragia, sangramento e um glaucoma neovascular,
que esses vasinhos conseguem penetrar nessa câmera do olho, onde é produzido um líquido. E esse líquido, que é chamado moracoso, ele precisa ser drenado. Né? Se ele não é drenado direito, por causa desses vasos, ele não consegue drenar. É como se fosse um ralo. E vai acumulando e a pressão vai dando aumentando. pressão ocular, né? Essa pera aí é uma doença, a maioria das vezes, silenciosa. E a gente só descobre também fazendo exame de rotina. Todo mundo tem medo. Doutor, vou deixar você bem à vontade, porque eu já vou liberar as perguntas para o Michel Teles vir aqui. E para quem está em casa, o telefone está liberado, viu, gente? Depois vocês não reclamam, hein? Tá todo mundo que é mãe, a gente tem preocupações. A gente tem um médico oftalmo maravilhoso esclarecendo todas as dúvidas. Então o momento é esse. Pode mandar através também, tem um e-mail, atardeshow@rbtv.com.br, ou pode ligar no 2578-6000. É que eu sou muito curiosa. Já volta, doutor. Tem perguntas, Mi? Assim, tem a Fernanda Oliveira, ela é de lá da Bahia, de Salvador. Ela quer saber que colírio o senhor indica assim para uso diário. Tipo, tá na rua, caiu um cisco, tem algum colírio que você indica? Água boricada, quer ver? O soro fisiológico, né, também? A gente diz assim, se cai um cisco, tem algum corpo estranho que cai no olho, a gente pede para lavar com muita água corrente, para fazer com que aquele corpo estranho saia. Agora, indicar colírio, a gente precisa ver caso a caso, para ver qual colírio indicar. Muitos colírios que dizem ele não tem problema, eles podem causar problema. Aqui até aqueles que clareiam o olho, vasoconstritores. Ok, tem mais perguntas aqui. O Bruno Oliveira, ele fala em relação às lentes de contato, que às vezes ele esquece e acaba dormindo. Qual o perigo que isso pode trazer em dormir com a lente de contato? A lente de contato, ela na verdade é um anteparo entre o olho e o ambiente. Então, primeiro que ela resseca o olho, vai causar um ressecamento. Além disso, a oxigenação do olho também vem do ambiente. Então, você dormindo já existe uma oxigenação diminuída da córnea, que é essa parte da frente. Se você está com a lente, a oxigenação diminui mais ainda. Então, pode causar um edema de córnea, isso pode causar um embaçamento visual. E o principal de tudo é que qualquer ferida na córnea que você esteja com a lente de contato, ela acaba falseando, você não sente dores. Então, pode acontecer alguma inflamação, uma infecção grave, como uma úlcera de córnea, e você não perceber. Então, esses são alguns dos perigos de dormir com a lente. Então, eu sempre indico, se você for usar lente de contato, você precisa cuidar da lente. Se você não tiver paciência, é melhor não usar lente de contato. É um tal de querer usar lente colorida que eu falar, né? Sim. Porque quer mudar a cor do olho. Eu, por exemplo, eu sou contra, porque a vaidade demais peca, né? Doutor, criança É difícil para eles adaptarem a usar óculos? Eu digo, em muitos casos, quando o grau é mais alto, você colocando o óculos e a criança tendo a visão daquele ambiente, ele vai usar. Tá. Agora, quando um grau que não é tão alto, a criança já vai ter um pouco mais de dificuldade de usar. Aí o que a gente diz? Quais são os óculos mais indicados? Primeiro, não pode ser pesado. Então, uma armação que seja aquela inteiriça, leve, que não tem aquelas paletas que podem machucar, no tamanho do rosto da criança. Com a lente, pode ser de policarbonato, que ela arranha com mais dificuldade, então ela vai deixar cair, criança é assim. Então vai ser mais leve, vai arranhar menos. E principalmente a gente sempre fala para os pais, se mesmo assim está difícil, pega um personagem que a criança está acostumada, um Harry Potter, que usa óculos, fala, o seu personagem ele usa também, aí começa a entra nesse mundo. Criar um mundo diferente para ele. Entra aí que ele vai começar a usar, mas acaba que você conversando, os pais conversando. Eu vejo crianças, bebezinhos, gente, com aquele óculos amarrado assim, né? Que eles colocam e prendem atrás, tadinho. Difícil, né? É bem difícil, mas isso é o que eu falei. Precisando usar, é muito importante usar. Tem que fazer porque é o mais importante. Sim, né? Com certeza. E lente de contato é recomendado para grau? É o mesmo caso que eu expliquei. Quando é criança, você não tem aquela responsabilidade. Criança não então dá pra colocar lente em criança. Não dá. Tem muitos pais que chegam com a criança fala que quer usar, o pai também. Eu converso, explico, aí já começa a mudar a opinião do pai. Muito complicado, né? Porque requer uma higiene total para o uso, para o manuseio de uma lente de contato. Com certeza. A criança não vai ter paciência, vai dormir com a lente, e aí depois que a gente vai ver os problemas. Então, quando é criança, a gente precisa conversar muito, convencer até os pais, que às vezes querem que use, mas eu também não sou muito a favor de criança usar lente. Não sou não. Doutor, eu vou ali na cozinha, tá? E eu já volto, viu? Voltamos, Brasil! Telefone liberado, 2578-6000, todas as redes sociais. Michel Teles, tem pergunta pro doutor? Eu tenho uma pergunta aqui, essa pergunta que eu vou fazer aqui, muitas pessoas querendo saber também. Eu tenho uma mania muito grande também de ficar no computador com a luz de casa apagada, só com a luz do... É um perigo muito grande, né, para as vistas. Forçar as vistas. O que acontece, o computador, você quando fica muito tempo, você fica concentrado
e acaba piscando menos o olho. Se você já tem, se o tempo já está seco, está no ar-condicionado, existe a chamada síndrome do olho seco, que você pisca menos, então a lágrima evapora mais rápido, você sente ardência, principalmente no final do dia, olho vermelho. E além disso, o computador você acomoda muito a visão. Existe um músculo no olho que você consegue enxergar para longe e para perto. E você, usando muito o computador, você precisando acomodar, também pode dar essa fadiga ocular no final do dia. Eu comprei uma lâmpadazinha, tipo um abajurzinho, para poder iluminar os teclados. Isso ajuda? Ajuda. Sempre uma luz naquele local onde você está lendo sempre vai ajudar nessa parte da leitura no computador. Ok. Uma luzinha é sempre bom, né, gato? Com certeza. Doutor, queria muito agradecer a sua presença aqui. Queria que o senhor pode deixar algum e-mail, algum site? Eu que agradeço o convite de poder alertar a população sobre esses problemas oculares. Quem quiser tirar alguma dúvida que ficou, o Pilar não conseguiu ligar para falar, qualquer coisa, pode mandar para o contato@clocoftalmologia.com.br e o site www.clocoftalmologia.com.br, também CLOK. Qualquer dúvida também pode perguntar lá que a gente responde com o maior prazer. Obrigada, viu? Obrigado a Você vocês, volta mais doutor. vezes esclarecendo outras doenças Vai ser um pra prazer. gente, viu? Fica à vontade, doutor.